Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. E hoje, mais uma oportunidade para avançarmos no conhecimento teológico e, obviamente, no conhecimento das Escrituras Sagradas, num debate muito interessante, muito provocativo. Fica ligadinho, tenho certeza que você vai aprender bastante e, obviamente, vai ser edificado pela ação do Espírito Santo através da palavra de Deus. Antes de apresentar os convidados, colocar o tema, bem rapidinho aqui, ó, deixar para você meu perfil lá no Instagram, @zeca_pereira, chega por lá, mais uma plataforma para a gente interagir, conversar, falar um pouquinho sobre teologia. E também vou deixar aqui para você as redes sociais do Vejam Só, tá bom? Facebook, Instagram, onde você nos encontra, conversa com o programa, recebe todas as informações do programa, daquilo que está acontecendo aqui no Vejam Só. E também o nosso canal no YouTube. Inscreva-se no canal, faça parte dessa comunidade. Todos os Vejam Só lá à sua disposição. Não só os programas que nós produzimos, né, atualmente, esses novos, mas também uma playlist lá com edições antigas, o que nós denominamos de Vejam Só Retrô. Muito material abençoador para você por lá. E eu vou te dar uma dica. Além de se inscrever no canal, ative as notificações, porque lá no YouTube nós transmitimos ao vivo as nossas gravações. Então você vai conseguir assistir lá pelo YouTube ao vivo o Vejam Só. Quando o Vejam Só estiver ao vivo, você vai receber uma mensagem, ó, o Vejam Só está ao vivo. Você clica e já acompanha o programa. Então se inscreva no canal e ative as notificações, tá? Você também nos encontra nas plataformas de áudio, onde você consegue ouvir o Vejam Só naquele formato de podcast, então indo, voltando do trabalho, da escola, para aqueles que podem, né? Inclusive durante o trabalho, você consegue escutar o Vejam Só também, todas as nossas edições lá, tenho certeza que você vai curtir. Então escolha a plataforma que você mais utiliza, que você gosta e procure pelo Vejam Só. Tá bom? Deixa eu apresentar os meus convidados e aí a gente já coloca o tema aqui para você para começar a nossa conversa. É muito, muito, muito bom receber novamente aqui nos nossos estúdios o pastor Ricardo Jacó, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério do Belém. Pastor Ricardo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz. Zeca, muito obrigado pelo convite. Será um prazer debater esse tema, né, mais uma vez, nesse programa aí, com essa grande audiência. Eu tenho certeza que esse debate aí vai elevar a fé dos ouvintes e é bem sugestivo. Eu tenho certeza que isso daí vai nos agregar em muito. Tá aí. Muito obrigado, professor Ricardo, pelo carinho, pela disposição, né, em acertar o nosso convite. Para a gente começar, eu vou pedir as informações da igreja também, pastor, por favor. Eu sou pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, né? Sirvo ao Senhor no setor 33, Jardim Itapema. Pastorei uma congregação no bairro do Jardim Marília, né? Fica ali na região do Shopping Aricanduva, né? Então vai aqui também a saudação ao meu pastor setorial, pastor Narciso Fuser, e ao pastor presidente, pastor José Wellington, e o vice-presidente Wellington Júnior, né? Estaremos aqui falando sobre esse assunto que é muito interessante. Muito obrigado, pastor Ricardo, pelo carinho, pela atenção com o programa, uma alegria recebê-lo. Fica aqui também, na pessoa do pastor Ricardo, a nossa saudação a todos os irmãos do Ministério do Belém que estão sempre presentes aqui no Vejam Só e que muito nos abençoam também, trazendo um pouquinho do conhecimento que Deus tem dispensado na vida deles. Os contatos que nosso irmão disponibilizou já apareceram e estarão salvos lá no nosso perfil oficial do Instagram, só você chegar por lá, tá bom? Recebemos também aqui nos nossos estúdios o reverendo N. Santos, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo N, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Uma ótima noite, seja bem-vindo. Graça e paz, meu irmão. Boa noite, Zeca. Boa noite, pastor Ricardo. É um prazer estar com vocês mais uma vez para a gente conversar sobre esse tema importante para a edificação da igreja e assim eu espero poder contribuir um pouquinho. Boa, vai contribuir bastante, até porque o tema aperta mais do seu lado, né?
Vamos ver aí. Falou que vai sair. Eu gosto quando o convidado vem assim, fala que a resposta é fácil. É sempre fácil para ele, né? Quando a gente vai ver, é sempre muito difícil. Tem os dois lados. Bom, nós vamos chegar lá. Para começar, vou pedir as informações da igreja. Pastor, por favor. Eu pastoreio a primeira igreja presbiteriana de Mairiporã, fica ali no bairro Capoavinha, a Presbitério Centro-Norte Paulistano, e já deixo aqui abraço aos irmãos e aos pastores do Presbitério Centro-Norte Paulistano. Muito bom. Obrigado, viu, reverendo, pelo carinho, pela atenção. Os contatos disponibilizados pelo reverendo também já apareceram aí, pessoal e também da igreja. Você pode acessar lá, tem outras informações. Nós vamos deixar tudo salvo no nosso perfil do Instagram também, para você poder acessá-los, tá certo? Vamos lá para o nosso debate de hoje. Vamos colocar na tela aí o nosso tema. E a pergunta é: a doutrina da depravação total ensina que nós perdemos a imagem de Deus? A Bíblia narra que nós somos criados à imagem e semelhança. O texto bíblico anda na narrativa e lá depois vem, então, a entrada do pecado. E, por consequência da entrada do pecado no mundo, todos depois já nascem com essa herança, certo? Do pecado, doutrina essa da depravação total, tá bom? E aí o que a gente quer saber é, bom, isso daí rompe com a imagem ou nós ainda preservamos a imagem de Deus nas nossas vidas? Os meus convidados vão responder a nossa pergunta, colocando, assim, de maneira introdutória ainda, né, os conceitos que eles vão defender durante o programa. Na sequência, eu abro a oportunidade para você que nos assiste participar também, tá bom? Então, vamos começar da seguinte forma. O reverendo pastor Ricardo dá a opinião dele, depois o reverendo N vai ter a oportunidade. E aí, pastor Ricardo, como é que o irmão responde à pergunta-tema do programa de hoje? É uma pergunta muito boa, né? Falar em depravação total é discutir um ponto importantíssimo da soteriologia. A minha convicção é que o homem perde aquilo que nós caracterizamos como a imagem e semelhança de Deus. No debate aqui, eu vou trazer alguns textos, né, que o apóstolo Paulo nos recomenda, e aí eu vou fundamentar e justificar a minha opinião de que o homem, na sua originalidade, ele, quando foi feito, criado por Deus, ele era a imagem e semelhança do nosso Senhor refletida. Mas, como você muito bem colocou aí na pergunta, né? Houve o evento do pecado. E o pecado de Adão, ele descaracterizou o homem. Então, dentro aí do ensinamento da depravação total, o meu ponto de vista, né, é aquilo que eu creio e que ensino também, é que, de acordo com Romanos 3, nós vemos o apóstolo Paulo lá declarando que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o pecado original, quando Adão desobedece a Deus e peca, né, ele morreu. Então, o homem, a partir desse momento, está morto em delito e pecado. Nesse preâmbulo aqui, eu vou dar apenas alguns momentos e depois a gente vai destrinchar o assunto e eu vou fundamentar biblicamente o porquê dessa posição. Né? E ele estando morto, né, lógico, ele se descaracterizou. Então, aquilo que era lindo, formoso e perfeito, Adão era um homem perfeito e com a queda, né, ele ficou imperfeito e, como a Bíblia também afirma, né, que após o pecado entrou o evento morte ao ser humano. Então, ele ficou descaracterizado e perdeu a imagem e semelhança de Deus. Bom, aí a resposta do pastor Ricardo, que, obviamente, como ele disse, né, depois vai poder aprofundar, mas eu quero ouvir o reverendo N também, como é que o irmão responde a nossa pergunta. Eu entendo que a depravação total não implica que o homem tenha perdido a imagem e semelhança de Deus. Apesar de essa imagem ter sido corrompida, ter sido afetada, você percebe que ela precisa de uma restauração, e a Bíblia é muito clara a respeito disso, de que nós estamos sendo conformados à pessoa de Cristo Jesus, é o propósito de Deus ali revelado em Romanos 8, ainda assim, há alguns textos bíblicos que nos apontam a ideia clara de que
de alguma maneira, essa imagem ainda se encontra preservada no homem, num certo aspecto. E então não foi de toda arruinada. Ela foi distorcida, ela foi corrompida, é como talvez um espelho embaçado, como uma pintura distorcida, mas os elementos estruturais dessa imagem ainda se encontram ali. E eu espero poder discutir aqui, então, ao longo do programa, textos como Gênesis capítulo 9, como Tiago capítulo 3, onde nós temos essa ideia trazida ali de que o homem ainda é a imagem de Deus e preserva um pouco da dignidade relacionada a essa imagem que Deus lhe deu. Boa, então as reflexões iniciais, você percebe aí que caminhos opostos, né, que os nossos convidados tomam, e obviamente que eles vão embasar, como o pastor Ricardo disse logo no início, essas visões no texto bíblico, nos conceitos, né, teológicos, e a gente vai poder comentar um pouquinho mais sobre isso, mas antes deixa eu abrir a oportunidade aí para você que nos assiste participar também. Acesse o nosso perfil do Instagram e vote nas nossas enquetes. Vamos colocar na tela a enquete para o programa de hoje, por favor? Nós separamos lá e colocamos a seguinte: a Bíblia ensina que por conta do pecado perdemos a imagem de Deus? Duas opções, né? Sim, a Bíblia ensina, e não, a Bíblia não ensina. Bem direto, objetivo, você vota. Na postagem seguinte, aí sim você consegue justificar a sua escolha, tá bom? Olha, eu acho que perdemos por conta disso. Não perdemos por conta daquilo outro. Vai lá, participe, ajude, né? Vejam só, a construir aí também essa trilha, né? Esse caminho em busca do conhecimento, tá bom? Conto com a sua participação. Vou devolver a palavra aos meus convidados para a gente avançar aqui na conversa. Pastor Ricardo, a palavra está com o irmão. Eu vou pedir, inclusive, já para o irmão iniciar aprofundando um pouquinho os conceitos e, se possível, colocando até um texto bíblico como base para que depois o reverendo Wayne possa comentá-lo também, por favor. Sim. Vamos lá, né? Romanos 3,10, se não me falha a memória, o apóstolo Paulo ele deixa bem claro que não há um justo sequer. Quando ele faz essa afirmação, ele deixa claro que aquilo que o homem possuía antes da queda foi arruinado. E agora nós só conseguiremos restituir e voltar aquilo que éramos antes da queda através de Jesus. Só a figura de Jesus restaura o homem na sua originalidade. É impossível. Todos os seres humanos, a gente vai aprofundar ainda um pouquinho mais, depois da queda já, vamos colocar assim de uma forma bem didática, já nascem com defeito. O ser humano, se ele não se regenerar, não crer em Cristo e através da sua graça, olhar em Cristo e imitar os seus passos, isso, lógico, sobre a influência e poder do Espírito Santo, ele não consegue restaurar essa forma do Adão como ele foi criado. Então, nós, como cristãos, nós estamos dentro de um processo de santificação e dentro desse processo nós vamos readquirindo. Nós vamos olhando, examinando as Escrituras, e dentro aí de um processo que é longo, a gente vai se caracterizando novamente, tentando chegar à estatura de varão perfeito. E quando chegamos a essa estatura, aí sim estaremos refletindo o que éramos anteriormente à queda. No entanto, dentro desse processo, é necessário aí o homem se converter, o homem regenerar o velho Adão. E quando eu falo em velho Adão, eu falo essa natureza que nós adquirimos por causa do pecado. É lógico que o plano de Deus era ter o homem perfeito, maravilhoso, refletindo a sua imagem e semelhança. Mas, dentro do livre-arbítrio a qual ele colocou em Adão, ele deu a oportunidade de Adão obedecer ou não obedecer. E, infelizmente, ele preferiu não obedecer. E aí, nós temos agora que, graças a Deus, que Cristo, pelo seu sacrifício, ele nos resgatou,
a gente vai fazer aqui algumas citações, nos justificou, nos vivificou, e nós temos a possibilidade de readquirir, né, esse esplendor que é ser a imagem e semelhança de Deus, mas na sua originalidade antes da renovação que Cristo dá através do novo nascimento, é impossível. O homem, nós podemos até ver isso é salutar e é muito visto aí dentro da sociedade. Uma pessoa que não se espelha em Cristo e que não se entrega a Cristo, e se o sacrifício de Cristo e a sua salvação não for colocada em voga, é impossível um homem por si só, na sua natureza, chegar a resgatar essa essência de perfeição. A perfeição e a originalidade de nós sermos semelhantes a Deus só é possível com a regeneração dada em Cristo. Então, eu começo aqui fazendo essas afirmações e a gente vai estender o debate, fundamentando e falando o porquê. Quando a palavra de Deus nos fala que não há um justo sequer, e o próprio apóstolo Paulo, em outro texto, diz categoricamente que a morte entrou no mundo por causa do pecado, o homem, em seu estado original, primeiro, está morto, e segundo, está totalmente descaracterizado. O ser humano, na sua essência, depois da queda, ele é mau. Então, ele não pode refletir a imagem e semelhança de Deus. Imagina se nós chegássemos e falássemos, poxa, todo ser humano hoje reflete a imagem e semelhança de Deus. As pessoas que talvez nunca leram a Bíblia ou não entendem o princípio da salvação e tudo aquilo que a palavra de Deus nos mostra sobre quem é Deus, quais são seus atributos, ficariam talvez horrorizadas em falar, mas poxa, mas o Deus a qual eles propagam é dessa forma, Então, a gente vê o que o homem faz hoje, o que as pessoas que não estão em Cristo praticam, e aí fica claro, isso daí já até é elementar, está totalmente descaracterizado. Mas tem aqui uma receitinha que a gente vai começar aqui a colocar e a gente vai debater para ver se essa receita é propícia ou não, e também receber aí as colocações do reverendo, e vamos aí crescer nesse debate. Boa. Vamos lá, reverendo Nani, quero ouvir as suas contribuições aí, já em cima da fala desenvolvida aqui pelo pastor Ricardo, por favor. É interessante que nós estamos debatendo um tema que é em cima de uma doutrina que é consenso entre arminianos e calvinistas, que é a doutrina da depravação total. E eu posso assinar embaixo em tudo que o pastor disse a respeito de como a queda muda o homem, de como a queda torna o homem inábil, incapaz de agradar a Deus, de obedecer a Deus, de buscar a Deus, morto em seus delitos e pecados. Então, de fato, não podemos minimizar os efeitos da queda sobre o homem. A questão aqui é o que é a imagem de Deus. Quando a gente entende o que é a imagem de Deus, a gente vai fazendo distinções que nos ajudam a compreender melhor isto. Então, quando a gente vai lá em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27, onde Deus, a pessoa de Deus, usa o plural, façamos o homem à nossa imagem, ou seja, o conselho divino ali, depois nós vamos entender que há mais de uma pessoa na Trindade ali, decidindo se colocar ali nessa tarefa, de um modo mais detido, nessa tarefa de criar o homem, diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E então ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Diferente da criação dos animais, diferente da criação do restante das coisas, Deus cria o homem a partir dessa imagem e semelhança, nos trazendo clara ideia de que o que diferencia o homem do restante da criação é isso.
O que diferencia o ser humano dos animais? O que diferencia o ser humano da demais criação, das demais coisas que Deus fez? O fato dele ser feito à imagem e semelhança. Faz parte de sua estrutura, faz parte de sua essência. Então aí já vem o meu primeiro argumento. Se o homem perde a sua imagem e semelhança, ele deixa de ser homem. Se o ser humano perde sua imagem e semelhança, então ele vira o quê? Ele não é mais ser humano, ele é outra coisa. Imagem e semelhança faz parte da estrutura, mas não é só a estrutura. Vamos lá. Porque ser imagem e semelhança de Deus significa que, de alguma maneira, o homem espelha a Deus e representa a Deus. O homem representa a Deus na criação, ele deve dominar sobre a criação e representar o próprio reinado de Deus sobre a criação e deve espelhar a Deus. E ele espelha a glória de Deus, o caráter de Deus. E isso está tanto naquilo que é a estrutura do homem, quanto naquilo que o homem faz. A imagem de Deus no homem é o que ele é e o que ele faz. Como assim? O homem ele é racional, o homem ele é relacional, ele tem relacionamentos. O homem tem dons, capacidades dadas por Deus, como a criatividade, como o trabalho, né? O poder de exercer domínio sobre a criação e fazer coisas com a criação, levando ela ao seu potencial máximo. Tudo isso faz parte da imagem de Deus. O homem é criativo porque Deus é criativo. O homem domina sobre a criação porque Deus tem esse domínio completo sobre a criação. Depois da queda, o homem continua fazendo essas coisas? Sim, o homem continua exercendo criatividade. O homem continua exercendo, de certa maneira, domínio sobre a criação. Só que ele faz isso para o mal. Essa é a diferença. Então, o homem ele ainda é criativo? Ele ainda é. O homem ainda tem dons, capacidades que foram dados por Deus. A diferença é que agora eles pegam esses dons que Deus deu e usam para o mal. E aí entra o outro aspecto da imagem de Deus, que é o aspecto moral, que é o aspecto da conformidade do homem à lei de Deus, a obediência a Deus, e o amor que ele deve ter a Deus, ao próximo e a sua relação com a natureza. Nesse aspecto, a imagem de Deus foi totalmente deturpada. O homem não tem um bom relacionamento com Deus, o homem não tem um bom relacionamento com o próximo e nem com a natureza. Isso nos traz a uma distinção que a teologia reformada tem feito ao longo dos séculos, que é a distinção entre a imagem de Deus no sentido lato e no sentido estrito, ou imagem de Deus na sua estrutura e na sua funcionalidade. Então, essa distinção no sentido lato, o homem é a imagem de Deus ainda, mesmo após a queda, porque ele continua exercendo essas capacidades que Deus lhe deu. Mas no sentido estrito, que é espelhar a santidade de Deus, não, aí realmente nós concordamos aqui. O homem não é santo como Deus é santo. Mas onde que nós vemos na Escritura? Não sei se tem tempo. Tem o tempo. Falar depois. Onde nós vemos na Escritura alguns textos que nos mostram que o homem ainda é a imagem de Deus. Gênesis 9, versículo 6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem terá o seu sangue derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Então, isso é dito a Noé, depois do dilúvio, no momento em que Deus faz um novo pacto ali com a humanidade, repetindo algumas de suas garantias que ele dá à humanidade, dando provisão para que ela possa se estabelecer nesse mundo renovado, nesse mundo limpo da maldade anterior. Então Deus fala para Noé ali que se alguém derramar o sangue do homem, o seu sangue deve ser derramado. Alguns teólogos vão estabelecer aqui o início do conceito de Estado, do conceito de justiça exercida pelo homem. É uma questão que pode ser discutida em outro momento. Mas o ponto aqui é, por que o assassinato é tão grave? Por que o assassinato é tão hediondo? Por que eu não posso tirar a vida de alguém? Porque essa pessoa é criada à imagem e semelhança de Deus. Matar alguém, assassinar alguém, é uma desonra contra Deus. Por isso que eu não posso tirar a vida de alguém. Claro que alguém pode dizer assim, mas aqui está dizendo que o homem no passado foi criado à imagem de Deus, mas ele não é mais. E no futuro pode ser que ele venha a ser. É um argumento que alguns vão utilizar. Então, pode ser que um dia ele se converta, por isso que eu não vou matá-lo. Né? Mas entendo que aqui não é esse o ponto. O ponto é, ele espelha, de alguma maneira, a quem ele é, reflete, mesmo que de modo distorcido, mas ainda está lá algum resquício, a imagem de Deus. E por isso, tirar a vida dele é uma desonra contra Deus. Lá em Tiago, capítulo 3, versículo 9, temos algo parecido.
vai dizer, ó, sobre a língua, né? Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, com ela também amaldiçoamos os homens, feitos à imagem de Deus. A mesma ideia, por que é ruim eu usar a minha língua, eu usar a palavra contra alguém, causar o mal a alguém? Porque essa pessoa foi feita à imagem e semelhança de Deus. E aqui está falando de homens feitos à imagem, feitos à semelhança de Deus. Não são apenas os crentes, aqueles que foram renovados pelo Espírito Santo, estão nesse processo de conformação à imagem, mas está falando da humanidade em geral. Os homens são feitos à imagem e semelhança de Deus. Por isso eu entendo que essa imagem não foi de toda perdida. Seria errado eu dizer que o homem reflete perfeitamente a imagem de Deus. Não, perfeitamente de jeito nenhum. Essa imagem ela foi distorcida, ela foi corrompida, ela foi manchada pelo pecado, mas ainda há algo no homem, na sua formação, estrutura, em quem ele é, não no que ele faz, mas em quem ele é, que ainda reflete a imagem de Deus. É essa a ideia. E aí, pastor Ricardo, o que você achou da explicação do aluno UN? O professor Ricardo vai dar a nota agora. Por favor. Não, Vamos lá. Nós estamos aqui num debate, estamos crescendo e aprendendo um com o outro. Né? Foi muito bem exposto aí pelo reverendo Wayne, né, o ponto de vista dele, mas eu vou aqui colocar o meu ponto de vista em contraponto, concordando com a definição que ele deu, tanto em sentido lato como em sentido estrito, mas assim, como o chamativo do programa e até a pergunta, né, o debate, foi proposto talvez para nós respondermos objetivamente a pergunta, eu vou aqui destrinchar um pouquinho o assunto e chamar a atenção para que realmente o homem, ele tem, no que ele ainda tem parecido, e ele é semelhante, nunca igual, mas sim semelhante a Deus, né? A sua constituição. O nosso eterno Deus é um ser trino, um único Deus que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a Santíssima Trindade, ela está refletida no ser humano como um ser tricotomo, né? Todos nós aí, dentro da antropologia, nós vemos que nós somos compostos por corpo, alma e espírito. Há controvérsias. Né? Sim, mas aí eu tenho até um texto... Há controvérsia. Eu só vim aqui de fundo, sim, aqui, ó. Eu tenho até um texto aqui para a gente subsidiar isso, né? Vocês já estão no debate do debate. O apóstolo Paulo aí recomenda nós a consagrarmos o nosso corpo, alma e espírito. Sim. Então, depois a gente... Mas, para não divagar e voltar aqui objetivamente, né? O homem sendo um ser tricotomo, ele reflete aquilo que Deus colocou na sua essência, como a sua imagem e semelhança. No entanto, né, hoje, o homem, ele pecou, e isso foi uma devastação naquilo que Deus colocou em seu plano original, que, assim, eu fico assim, até reticente, né, em colocar, poxa, como que eu, na multidão dos meus pecados, né, sendo um ser mau, pois é isso que também o apóstolo Paulo afirma, né, em várias ocasiões, que o ser humano, em sua essência, é uma pessoa má, né? E ele não consegue, né, mais, mesmo sendo inteligente, mesmo sendo um ser que tem a capacidade de fazer gestão, de administrar, de colocar as coisas no lugar, mas respondendo dentro do conceito de ser um ser que é a semelhança do Deus Todo-Poderoso, né? A gente já não consegue aí responder dessa forma. Eu vou aqui trazer um outro texto do apóstolo Paulo que ele, né, vai e fala sobre esse assunto. Paulo deixou bem claro que não há um justo sequer. Nós
dizemos que um dos atributos de Deus é a sua justiça. Não é isso? Nosso Deus é justo por excelência. E a Ele cabe toda a jurisdição e tudo o que nós precisamos e clamamos por justiça, nós temos na concepção de Deus o ser supremo que faz justiça, né? E até o autor aos Hebreus lá vai falar que Deus, quando for na ocasião, ele vinga as pessoas. O autor aos Hebreus fala, né? Minha é a vingança. Ou seja, Deus vai fazer, na sua concepção, justiça quando for o tempo necessário. Então, nós conseguimos definir que Deus é justo na sua concepção. Seria um contraponto eu colocar aqui e falar que o homem, né, continua sendo a imagem de Deus, sendo que o homem, em contraposição, é totalmente injusto, né? O homem rouba, o homem estupra, o homem deseja o mal, o homem maquina o mal, o homem, depois da queda, ele só pensa, né? Ele, assim, infelizmente, ele está refletindo ali alguns seres que primeiro pecaram, né? E que, sob influência até desses seres, né? Ele hoje pratica tudo quanto é pecado e tudo quanto é torpeza. Então, nesse sentido, eu aqui falar que ainda depois da queda nós estamos refletindo a imagem e semelhança de Deus, na minha concepção, é um pouco temerário, né? Então, a gente vê aí que a Bíblia ela vai elencando e colocando que o homem está sempre pecando e sempre tem uma inabilidade de se arrepender, de voltar-se a Deus. Essa habilidade só é colocada quando o homem ouve a voz de Deus através do Espírito Santo e aí ele pode decidir ou não, né, voltar a ter características que o aproximam de Deus. Então, até dentro disso aí o Senhor colocou esse tema e a gente quer estrinchar bastante ele aí com alguns conceitos, né? É possível o homem, né, voltar a ser a imagem e semelhança de Deus? É possível. Como eu faço isso? Ouvindo a voz do Espírito Santo e colocando a minha vida sobre a égide da palavra de Deus. Então, quais são as formas do ser humano hoje voltar a ser a imagem e semelhança de Deus como ele foi concebido antes da queda, né? Ouvir a voz do Espírito Santo, seguir a palavra de Deus, né? E aí ele vai conseguir obedecer uma ordem que Deus deu a Abraão, né? Deus falou a Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Quando ele chega nesse estágio, ele recupera totalmente aquilo que ele era antes da queda. Mas para isso a gente já disse lá no início que há um processo. Mas isso é possível depois da conversão? Após a conversão, você adentra esse processo, que é o processo de santificação. Nesse processo, a gente vai recuperando paulatinamente a imagem de Deus. E aí, na sua visão, só recupera plenamente na restauração de todas as coisas? Ou ainda nessa vida é possível? Aí vamos colocar assim, no final, né? Vamos colocar lá no ponto final, no término da carreira, quando o apóstolo Paulo fala, colocou de uma forma esplêndida, né? Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Nesse estágio, né? Quando o cristão já se vê na condição de aperfeiçoado, consumação, aí sim. Já. Tá bom, aí entendi. Restaurou completamente. Sim. Que também nem é o tema do debate, né? A perspectiva que a gente está tratando. Bom, Reverendo, vou devolver a palavra ao irmão aí para fazer as suas contribuições em cima dessas reflexões que o pastor Ricardo colocou, dessa temeridade de falar que reflete a imagem de Deus e dessa possibilidade de restauração que ele colocou aqui, que também achei interessante. Vamos lá. Quando eu digo que o homem ainda preserva, em alguma medida, a imagem de Deus, de maneira nenhuma quero minimizar os efeitos do pecado e os efeitos da queda sobre a vida do homem. Pelo contrário, o fato do homem pegar aquilo que Deus lhe deu, os dons, usar os dons, as capacidades que foram concedidas por Deus para o mal, torna o seu pecado ainda pior.
eu usar aquilo que é excelente, aquilo que é ótimo, para o mal, distorcendo o propósito original daquilo, não ameniza o meu pecado, pelo contrário, torna ainda pior, porque quando nós pecamos é isso que fazemos. Muitas vezes nós pegamos coisas boas que Deus fez. Pecado não necessariamente é o homem se envolvendo com coisas más. É muitas vezes o homem se envolvendo com coisas boas e usando-as da maneira errada, distorcendo o fim para a qual elas foram feitas. Então, eu vou citar aqui, né? Espero não criar polêmica, mas eu cito, por exemplo, João Calvino, que ele vai dizer assim: os notáveis talentos que manifestam claramente que os homens foram formados à imagem de Deus. E ele vai citar alguns. A razão da qual são dotados e pela qual pode distinguir entre o bem e o mal, o princípio da religião que está implantado neles. Então, o homem tem um senso do divino. As pessoas buscam algo para adorar. E isso também faz parte dessa imagem de Deus. O relacionamento deles entre si, que foi impedido de ser rompido mediante certos laços sagrados. Pense que algo em que o homem reflete a Trindade, eu não vou concordar com o tricotomismo do irmão, mas não é o debate de hoje, né? Mas algo em que eu entendo que o homem reflete a Trindade é o seu aspecto relacional. Os homens se relacionam uns com os outros, nós precisamos de relacionamentos. E na Trindade você já tem isso, é uma comunidade, você tem 3 pessoas em relação de amor. E por que os homens buscam relacionamentos? Por conta desse senso do divino, dessa imagem de Deus. Sua atenção para compor vir o sentimento de vergonha e culpa despertada neles. Assim como continuarem sendo governados por leis. É interessante, o irmão disse que o homem não reflete a justiça de Deus. De fato, ele não reflete a justiça perfeita de Deus. Mas o homem tem um senso de justiça, não tem? O ímpio não tem um senso de justiça? Ainda que distorcido, ainda que mudado por causa do pecado, mas ele tem um senso de certo e errado. Há um governo, há leis implantadas que tentam cercear o mal, ainda que não conseguem porque o mal provém do coração do homem, mas ainda há um senso. Então é esse o ponto. Estruturalmente, ou seja, lá na sua formação, ainda há no homem essas capacidades, esses aspectos que são da imagem e semelhança de Deus. Contudo, todos torcidos, e nisto concordamos, todos distorcidos, corrompidos pelo pecado, de um modo que somente pela graça de Deus, somente sendo regenerados e pelo processo de santificação, concordamos nisso, é que ele vai refletir propriamente a imagem de Deus, da maneira certa. Então, sim, num aspecto ainda há algo da imagem de Deus. Se a pergunta é se o homem perdeu, eu entendo que não. Perdeu traz a ideia de uma perda total, né? Deu PT no carro aí, né? Deu perda total, né? Entendo que não perdeu, mas foi distorcido de tal maneira que essas capacidades não são usadas para a glória de Deus, não glorificam a Deus. As nossas melhores obras são trapos de imundícia para Deus, e somente é pela graça de Deus, somente mediante o Evangelho, nesse processo de santificação, é que será cumprido aquilo que Deus quer fazer em nós. Romanos capítulo 8, né, diz lá que o propósito de Deus, né, que o que Deus quer fazer em nós é nos conformar à imagem de seu Filho. É esse o processo, ou seja, Jesus Cristo é a imagem perfeita de Deus. Quer ver como que o homem deveria ser refletindo a imagem de Deus? Olhe para Jesus. Jesus é a imagem perfeita de Deus. Aí sim, nele é uma imagem totalmente clara, não há nada distorcido, ele é perfeito porque nele não há pecado. E ele sim cumpre totalmente. Ele domina sobre a natureza, ele domina sobre os ventos e o mar, ele ama a Deus, ele ama o seu próximo. Jesus reflete essa imagem de Deus propriamente, perfeitamente, e o que Deus faz no crente é essa correção, essa conformação para ser, então, refletir a imagem perfeita de Deus. Processo que eu concordo com o irmão, só vai terminar na glória. É só na glória que esse processo se encerra, realmente é concluído. Mas, se a pergunta é se o homem perdeu, eu entendo que não perdeu a imagem de Deus, mas ela foi
gravemente corrompida, e isso não torna menos pior. Vou falar de simples aqui, né? O seu pecado. Não ameniza a queda. Pelo contrário, piora, porque eu estou usando coisas boas para o mal. E isso é pior. No sentido da fala do irmão, seria a partir do princípio que o Espírito Santo, ao atingir o coração do ser humano, vai restaurar aquilo que já está lá nele. Exato. Vai restaurar o que está nele. Isso. E por isso que ela está lá ainda, ela não sumiu. Porque senão ela teria que colocar um novo. É algo interessante isso, né? Quando você vai para o conceito católico romano, você vai para o catolicismo romano, o ser humano é o mesmo, antes e depois da queda. Não há uma mudança no homem. Para o catolicismo romano, antes da queda, a imagem de Deus era a graça, era uma graça necessária operando nele. E com a queda, essa graça foi perdida. Então, eles vão entender conversão como essa graça sendo restaurada. O homem é o mesmo, a graça que foi perdida é colocada. Certo? O que nós vamos entender é diferente. É que o homem foi corrompido lá dentro dele mesmo. O homem foi corrompido. Não é só uma graça que ele perdeu, não. Há uma corrupção no homem. Ele não é o mesmo depois da queda. De fato, a depravação total, quando fala total, não significa que o homem todos os homens são totalmente maus em toda intensidade. Veja, nem todo mundo é um estuprador, né? Nem todo descrente é um estuprador. Eu poderia dizer que é um estuprador em potencial, mas nem todos estupram, né? Nem todo descrente você vai encontrar pessoas descrentes que têm um bom comportamento. Seria errado eu dizer que todos os descrentes são imorais. Eu posso dizer que eles não têm base para a sua moralidade, mas imorais nem todos são. Agora, então, de fato, não é isso. O que é a depravação total? É que ele foi deturpado em todas as dimensões do seu ser. Então, a sua mente foi corrompida, suas emoções foram corrompidas, a sua vontade foi corrompida, tudo foi corrompido. Nada resta ali. É como uma fruta que tem um fungo. Não dá para você cortar uma parte e comer o resto. Não, você tem que jogar tudo fora, que realmente tudo foi corrompido. Então, é nesse sentido que a depravação total vai explicar. Só que essas dimensões do ser humano que foram corrompidas ainda estão lá. Ainda estão lá. E elas refletem a imagem de Deus. O homem todo reflete a imagem de Deus. Essas dimensões ainda se encontram lá, mas todas elas corrompidas. Nada restou que pudéssemos dizer, essa parte pode ir para o céu direto, que não precisa de correção. Não. Tudo foi corrompido. Boa. E aí, pastor, como é que o irmão analisa aí os comentários, né, do reverendo Wayne? Como eu já disse no início, nós temos um objeto em comum, né, uma concordância em comum da depravação total, né, e nisso nós concordamos, mas a minha ressalva ainda é que a palavra de Deus, ela nos orienta que nós nos santifiquemos em tudo. Se nós temos que nos santificar em tudo, logo, esse homem que depois da queda caiu, ele está totalmente degradado e deteriorado. Então, esse processo de santificação, conforme a 1 Tessalonicenses 5:23, né, olha o que o apóstolo Paulo nos recomenda, né? O mesmo Deus de paz nos santifique em tudo. Né? Logo, se temos que ser santificados em tudo, o apóstolo está colocando aqui que em nada o homem, na ótica de Deus, está sendo visto como bom. Né? Em outros versículos, nós já afirmamos que, né, não há nenhum justo sequer na terra. E quando Deus olha pela sua ótica ao homem depois da queda, aquele homem que era perfeito na criação, agora ele é um ser que precisa ser restaurado em tudo. E aí, né, o apóstolo Paulo continua: e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, essa restauração, para que o homem atinja novamente aquela condição que ele tinha
anterior à queda, né, só é possível como no que concordamos dentro do processo de santificação, mas, né, conforme aqui a gente está colocando, é complicado da gente falar que o homem está refletindo a imagem de Deus, até mesmo colocando aqui um pouco da fala do reverendo, né? O homem, nem todo homem é estuprador, nem todo homem é ladrão, nem todo homem, em algum quesito, é mau, mas aí nós temos que aferir e colocar o tipo de pecado que ele pratica. Mas se nós olharmos na Bíblia, a gente vai ver que algum pecado ele vai praticar. E praticando um pecado, né, ele já está colocado a Deus como pecador, como morto, e está sendo, se ele não olhar para o sacrifício de Cristo, né, e através da graça de Deus, que é um favor imerecido, né, se converter, está destinado à morte eterna. Então, o homem precisa ser totalmente restaurado para refletir a imagem de Deus. Se ele tiver alguma coisa que a gente possa declarar de bom, como algum atributo, por exemplo, a comunicável, que a gente vai até ver no ser humano, isso não é o bastante para a gente poder chegar lá e caracterizar, falar assim, ó, aquele homem ou qualquer homem reflete a imagem de Deus. Para que ele possa refletir a imagem de Deus, ele tem que estar plenamente restaurado, né? Que é a intenção de Deus, nesse conceito aí da Trindade, de as três pessoas da Santíssima Trindade agirem, né, para que o homem seja restaurado. Então, essa é a vontade de Deus, que o homem volte a ser a sua imagem e semelhança. Mas ele está totalmente descaracterizado. E até, existe essa desculpa nossa aqui, né, que o apóstolo Paulo bem fala em Efésios 2:8. Eu vou fazer aqui a leitura do texto e vou ler 3 versículos para deixar claro essa minha visão. Porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de vós para que ninguém se glorie. E aí o versículo 10, ele fecha de forma esplêndida, e aí dá fundamento aqui para a nossa discussão, né? O homem foi criado para viver em boa obra. Então, aquele homem que faz alguma coisa boa, ele não está praticando nada mais do que a sua obrigação, né? E se ele, vamos aqui colocar em porcentagem para tentar entender e ficar mais didático, essa é a minha explicação, né? Se ele faz 10% das coisas que Deus preparou para que ele fizesse, né, ele ainda está destinado à perdição eterna, né? Então, ele vai ter que ter uma restauração completa. Restauração em partes, ela não é a restauração a qual é necessária para que a gente possa voltar a refletir na sua plenitude a glória e a imagem de Deus, né? Refletir a imagem de Deus na sua plenitude é algo, eu acho assim, até forte para a gente tentar exprimir, porque toda vez que a gente fala na imagem de Deus, a gente já pensa na sua imagem e já pensa aqui como um ser humano, né? Naquele ser que é supremo, que é santo, que é infalível, que é justo, né? E vamos colocando assim os seus atributos, vamos vendo que, né, definir Deus e colocar a imagem dele refletida no homem, né, é pesado, né? Então, para que eu possa dizer, eu reflito a imagem de Deus, eu tenho que estar justificado, tenho que estar vivificado, tenho que estar, né, perfeito, porque o nosso Deus é perfeito. Se o nosso Deus fosse um ser imperfeito, aí eu até concordaria, porque aí, em partes, se a gente reflete em alguma coisa, a gente pode falar que reflete. Mas como ele é perfeito, justo, e nele não há falha nem sombra de dúvida, na minha concepção, para eu falar, eu reflito a sua glória e a sua imagem, eu tenho que estar totalmente espelhado naquele ser supremo. Boa. Pedi os comentários, reverendo Wayne, em cima da fala do pastor Ricardo. E aí depois, o nosso tempo já está terminando. Antes do intervalo, eu queria só fazer uma pergunta. Aí os dois vão responder na sequência. Mas, por favor, pode fazer as suas observações aí.
Eu não posso escapar dessas duas passagens bíblicas, como Gênesis 9 e Tiago 3, que ainda fala do homem caído como tendo a imagem de Deus. Concordo que é uma imagem imperfeita, distorcida. Podemos colocar todos os adjetivos negativos possíveis a essa imagem de Deus no homem caído, mas eu não posso fugir, né, de que há versículos bíblicos que apontam para o homem ainda possuindo a imagem de Deus, embora distorcido. Novamente, isso não minimiza o seu pecado, pelo contrário, piora a sua situação. É como, eu posso dizer assim, é como eu dizer, eu sou cristão, então a pessoa vai lá, enche a boca para dizer, eu sou cristão, e se comporta de um jeito errado no seu trabalho, na sua escola. Isso não torna a sua situação melhor. Dizer, eu sou crente, e se comporta ruim, cristão significa pequeno Cristo. Sim, Não? sim. Então, eu represento a Cristo Discípulo. e me comporto de uma maneira inapropriada, isso não alivia a minha situação, isso só piora. Então, o fato do homem ainda ter a imagem de Deus e refleti-la impropriamente, de maneira inapropriada, só piora o seu pecado diante de Deus. Eu só quero também Claro, por favor. definir aqui o que é total nessa depravação. Concordo, temos de ser santificados em tudo, porque depravação total, novamente, significa que todas as áreas do homem, da vida humana, todas as dimensões, sem nenhuma exceção, foram corrompidas. Novamente, não é total em termos de intensidade, mas é total em termos de amplitude. Então, definindo dessa maneira, ainda que um homem faça alguma boa ação, um homem caído faça alguma boa ação, até esses 10% são ruins, né? Então ele não vai chegar diante de Deus com 10%, aqui Deus, 10% de boa ação. Até esses 10% não prestam, porque até isso, que é a sua melhor parte, vou dizer assim, até isso foi corrompido pelo pecado. Então, na verdade, o homem tem 0% para apresentar diante de Deus, porque tudo foi corrompido pelo pecado. Então, é o exemplo da fruta podre. Você pode encontrar uma fruta que está um pedacinho dela com fungos, não é? Mas você não pode comer nenhuma parte dela, que apesar de uma parte apenas estar podre, toda ela, na verdade, está contaminada. Você tem de jogar tudo fora. Não presta. Tudo foi contaminado. Ainda que só uma parte seja aparente. Agora, ainda assim, eu vou defender isso, possui a imagem de Deus, mas uma imagem corrompida pelo pecado, o que é terrível, e somente pela renovação do velho homem, novo homem, somente pelo evangelho, pela regeneração, Deus cumprindo nele esse processo de santificação, é que essa imagem será restaurada. Até quando falamos de restauração, estamos falando de quê? De algo que existe e que será consertado, né? É uma restauração dessa imagem. Então, essa imagem está toda errada. Vamos consertar isso aqui. Vamos restaurar para que ela reflita a Deus propriamente. Boa. Vou fazer a pergunta e a gente já vai para o intervalo. O texto lá fala de criação e criar a imagem e semelhança, o texto de Gênesis. O que é essa imagem e semelhança? Está falando só de questão espiritual ou tem a ver com o corpo físico também, reverendo? Boa pergunta. Vamos lá. Eu vou defender, como reformado que sou, e na verdade a Bíblia fala bem claramente isso, né? Que Deus não quer que se faça nenhuma imagem dele. E eu vou defender que, inclusive, da segunda pessoa da Trindade. Mas isso é debate para outro dia. Mas, enfim, por que Deus não quer que se faça imagens dele? Porque ele já criou a própria imagem. Porque Deus não quer que faça imagens. Ele se revela apenas com palavras. Porque ele criou a sua própria imagem. Ele criou o homem para ser o seu representante. Então, imagem é isso. Imagem é ser uma representação de Deus. O homem representa a Deus e reflete a Deus. É por isso que Deus abençoa a humanidade dizendo, crescei e multiplicai. O que Deus quer? Eu quero que essas pessoinhas que eu criei se espalhem pela terra, encham a terra, e por isso ter filhos, gente, né? Encham a terra, né? E enchendo a terra fique cheia da minha glória. Então, e eles vão refletir essa glória de Deus, exercendo domínio,
exercendo o governo como corregentes de Deus na criação e exercendo e vivendo em santidade, vivendo em amor, em obediência. E aí esse aspecto foi perdido da imagem de Deus, porque o homem não vive mais em obediência. Sim, Ele se espalha, mas não vive em obediência. Então, é só um aspecto espiritual. Então, eu creio que não está tanto. Existe essa questão estrutural, essa questão espiritual, mas inclui o seu corpo? Sim, não que Deus tenha um corpo, não é isso. Mas o homem com o seu corpo, ele ara a terra. É com o seu corpo que ele exerce domínio. Então, o próprio Deus não fez uma representação de si, mas o corpo do homem, né, se espalhado pela terra, eu não posso fugir desse aspecto de que inclui o seu corpo ali, a imagem de Deus, bem como o seu comportamento, suas atitudes, sua racionalidade, tudo está incluso. Senão talvez não fizesse nem sentido uma restauração do corpo também, né? Pode ser um dos caminhos. E aí, pastor, a criação ali, a imagem de Deus, só espiritual, ou fala também do corpo, da carne? Não, como eu sou um protestante, arminianista e defendo a tricotomia, né? Eu acho, como eu acabei de ler aqui no texto que Paulo fala aos irmãos em Tessalônica, né? Os nossos corpos, nossa alma e espírito, né? Toda a nossa composição deve refletir a imagem e a glória de Deus. Então, no corpo, né? Tudo aquilo que o meu corpo pratica deve refletir a imagem e a glória de Deus, né? Então, não é só pelo meu ser interno e espiritual, que é alma e espírito. Sim, não. Né? O corpo, principalmente esse, né, deve, entre a coletividade, depois que o homem obedeceu em parte, né, como muito bem colocou o reverendo aí, e multiplicou, né, e a sua imagem foi pré-estabelecida em vários lugares aí do mundo, né, nós temos que agora glorificar a Deus do nosso corpo, ou seja, né, as nossas atitudes, né, aqui na Terra devem testificar que realmente nós somos discípulos de Jesus e que somos seguidores dele, né? E por isso, até voltando ao termo original, a depravação total descaracterizou, né, o homem todo. Então, agora, dentro daquilo que fala o Senhor Jesus em São João, capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. A Bíblia, como a minha única regra de fé e conduta, agora vai disciplinar o meu corpo a como viver conforme a imagem e semelhança de Deus. Então, é esse livro que é a nossa única regra de fé e conduta, é que vai me disciplinar, né, para que o meu corpo realmente, né, testifique entre as outras pessoas que eu sou um ser que reflito a imagem e semelhança de Deus. Perfeito. Vamos para o intervalo? Respirada, tomar uma água, e no próximo bloco os meus convidados vão ter a oportunidade de fazer as considerações finais, né, a conclusão aqui da temática abordada para você. Antes disso, 2 recadinhos rápidos. Primeiro, telefone da Agrade na tela. Academia Teológica da Graça de Deus. Quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, procure pela Agrade, que inclusive está preparando aí um material novo para EAD. Certeza que vai abençoar a sua vida. Código 11 3115-0819. 3115-0819 é o telefone da Secretaria-Geral. Anota, aí amanhã, horário comercial, você liga, tira suas dúvidas, e eu tenho certeza que você vai se encaixar aí nos formatos e modelos oferecidos pela Agrade. Além disso, antes do intervalo, redes sociais da HIT. Vem conhecer nossa programação, vem conhecer o nosso conteúdo, tudo aquilo que nós planejamos aqui, realizamos, pensando em você, na sua família, para te levar um conteúdo edificante, um conteúdo abençoador e familiar, obviamente, né? Para você poder assistir com tranquilidade junto com a sua família, tá bom? Então, tem entretenimento, tem jornalismo, muita coisa legal. Vem para cá que tenho certeza que você vai curtir, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Estamos de
de volta com o Vejam Só. Avisei que o intervalo era rápido e nós já iniciamos esse segundo bloco para trazer aqui as considerações finais, a conclusão sobre o tema que nós abordamos aí da doutrina da depravação total e como fica, né, essa relação aí com a imagem de Deus. O pastor Ricardo Jacó e também o reverendo Wayne Santos, no primeiro bloco, colocaram as suas visões, interpretações, como é que eles fazem a leitura desse conceito teológico aí a partir do texto bíblico. Nesse bloco, eles vão fazer as considerações finais e a conclusão para você, então fica ligadinho. Antes, bem rapidinho, deixa eu mostrar aqui as fotos e dar aquela moral para você que nos acompanha, assiste, participa e, obviamente, concorre a presentes aqui do programa. Então, acesse as nossas redes sociais e mande a sua foto assistindo ao Vejam Só. Uma foto bem simples, não precisa de muita produção, o importante é você participar. Junto com a foto, nome completo, cidade e estado. Você aparece e concorre a prêmios, tá bom? É nas redes sociais, Instagram ou Facebook, programa Vejam Só, é por lá que você encaminha a sua foto, tá bom? Vamos colocar na tela as fotos que nós separamos para o dia de hoje e vamos começar o nosso passeio lá em Vila Velha, Espírito Santo. Quem nos acompanha aí, ó, é o diácono Laurindo Francisco. Boa, Laurindo. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Obrigado por acompanhar o Vejam Só. O pessoal do Espírito Santo aí, sempre muito antenado no programa. Deus abençoe. Um grande abraço a todo o pessoal de Vila Velha. E para comprovar o que eu estou falando, que o pessoal do Espírito Santo acompanha, mais uma foto do Espírito Santo, agora lá de Cariacica. Quem vai aparecer aí é o Guilherme Pedroni. Tá aí o Guilherme acompanhando o Vejam Só. Boa, Guilherme. Obrigado. Viu? Ele tirou uma foto da foto. Ele caprichou na hora exata. Boa, Guilherme. Deus abençoe, meu irmão. Forte abraço aí para a galera de Cariacica aí no Espírito Santo. Encerramos o nosso passeio de hoje aqui em São Paulo, no bairro da Vila Nova Cachoeirinha. E quem vai aparecer aí para você é o Reinaldo Balbino, acompanhando o Vejam Só também. Boa, Reinaldo. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Obrigado pela audiência. Toda a galera aqui de São Paulo, Grande São Paulo, região metropolitana, que nos acompanha. Todo mundo que aparecer vai concorrer a este prêmio aí, ó, a nossa caneca do Vejam Só, para você poder curtir aí, desfilar com essa belíssima caneca, tá bom? Então manda sua foto. No final agora do mês de junho nós vamos falar quem ganhou e quem vai levar para casa a caneca, tá certo? Bom, meus irmãos, dado o nosso recadinho, vou devolver a palavra aos meus amigos. O bloco é curtinho, então são 3 minutos para cada um, para as considerações finais, tá bom? Reverendo Wayne inicia o bloco. O pastor Ricardo vai ter o privilégio de encerrar o programa. Reverendo, considerações finais, 3 minutos por irmão. Então, há uma aplicação dessa doutrina da imagem de Deus no homem, preservada mesmo após a queda, que é que há uma dignidade intrínseca ao homem. O homem é feito à imagem e semelhança de Deus. E por isso eu não posso tratar o homem de qualquer maneira. Não posso tratar o ser humano como alguém indigno, como qualquer trapo, como qualquer lixo, mas eu devo honrar, eu devo respeitar. E isso inclui até os incrédulos, olha só. Até mesmo aqueles que não refletem propriamente a imagem de Deus. Eu não posso, na evangelização, no momento de lidar no meu trabalho com aqueles que não são cristãos, destratá-los, desonrá-los, falar de maneira que diminua quem eles são. Então, eu cito aqui João Calvino, que diz assim: não devemos levar em conta o que os homens merecem por si mesmos, mas considerar a imagem de Deus em todos os homens, a qual devemos toda a honra e amor. Diga, ele é desprezível e indigno, mas o Senhor mostra ser alguém a quem ele dignou-se a dar a beleza da sua imagem. Então, esse é um lado. O outro lado é que esses que não creem no Evangelho, que não obedecem a Deus, eles não refletem propriamente a imagem de Deus. Se você pode se considerar uma pessoa justa, uma pessoa digna, uma pessoa que obedece os mandamentos, mas se você não faz isso para a honra e glória de Deus, se você não dá a honra devida a Deus, se você não tem Cristo como seu Senhor e Salvador, você não faz isso propriamente. Você vai chegar diante de Deus com as suas obras e elas serão nada. Não pesarão nada, apenas crendo no Senhor Jesus e entrando nesse processo de santificação é que nós poderemos sim apresentar algo diante de Deus. Aliás, o que pesa em nosso favor são os méritos de Cristo.
por nós. Então, eu agradeço a oportunidade de participar. Que Deus abençoe. Amém. Obrigado, reverendo, pelo carinho. Quem agradece é o Vejam Só, pela disposição do irmão em estar aqui, em nos ajudar, né, a construir aí esse conhecimento. Os contatos que o irmão disponibilizou estão para você lá no nosso perfil oficial, no @programa Vejam Só. Chega por lá para conhecer um pouquinho melhor o ministério do nosso irmão, o trabalho da igreja e assim por diante. Até uma próxima, irmão. Deus abençoe. Obrigado. Pastor Ricardo, a palavra está com o irmão. 3 minutos aí para as considerações finais. Foi muito bom estar aqui novamente no programa. Quero aqui agradecer ao reverendo, né, a você, Zeca, pela oportunidade. E fechar aqui minha participação, né, nessa conclusão, fazendo um chamativo, né? Aqueles que ainda não são cristãos e que estão ouvindo esse programa, né, que eles possam ouvir esse debate e, como conclusão, chegar a uma conclusão própria que é necessário, né, seguir a Cristo, é necessário, né, se entregar a Cristo para que você possa restabelecer a imagem e semelhança de Deus. Então, todo ser humano, né, é propósito de Deus que todo ser humano o reflita. Então, aqueles que ainda, né, porventura, não conhecem, que possam dar ouvido ao Espírito Santo, que com certeza os fará um chamativo em seu coração, né, para que ele possa voltar a refletir a imagem de Deus. E a nós, aí, a todos os cristãos, né, que nós continuemos perseverando, né, nesse processo aí que foi elencado aqui nesse programa, para que nós possamos refletir a imagem de Deus e sermos pessoas que ainda em terra possamos testificar, né, o Evangelho de Cristo, e quando nós passarmos, as pessoas possam continuar falando, né, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali está refletido a glória do Deus a qual ele propaga, né? Então, esse testemunho que todos nós cristãos devemos dar perante a sociedade, isso, né, alegra a Deus, e a gente já começa aí fazer em parte aquilo que é restabelecer, né, em nós a imagem que foi perdida, né, em Adão. E aquele que ainda não conhece, que possa se chegar a Cristo. Amém. Obrigado, Muito obrigado, pastor Ricardo, pelo carinho, viu? Que Deus continue abençoando a vida do irmão. Acho que quem nos acompanhou aqui foi de grande proveito, foi abençoado, foi edificado com as reflexões que o irmão trouxe. Leve nosso abraço a toda a igreja também e te aguardo numa próxima. Muito obrigado. Benção, é benção. Os contatos que o pastor Ricardo disponibilizou também estão lá no nosso perfil oficial do Instagram, tá bom? Vamos colocar na tela o resultado da nossa enquete e aí a gente encerra a edição de hoje. A Bíblia ensina que por conta do pecado perdemos a imagem de Deus? Vamos ver como ficou o resultado. 55% afirmaram que sim, perdemos essa imagem. 45% disseram que não perdemos. Ficou bem equilibrado o debate aí. Agradecer, né, todo mundo que participou e contribuiu aqui com a nossa reflexão. Muito obrigado pelo carinho. A edição de hoje fica por aqui, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Forte abraço, até a próxima.